são os padrões ocultos do seu relacionamento? Vida é relacionamento. Universidade para os relacionamentos é o relacionamento de parceria de casal. Gente, sejam muito bem-vindas, mulheres, ao nosso encontro do Amor em Si Mulher, num novo formato. Cada mês a gente traz um formato novo, né? E desse mês a gente escolheu bater um papo informal entre a gente sobre temas. E como essa semana nós vamos ter o Dia dos Namorados, nós resolvemos conversar sobre relacionamentos. Quais são os padrões ocultos do seu relacionamento com a sua parceria amorosa? Você percebe se tem algum padrão oculto na rotina, né, dos seus relacionamentos? Você percebe se esses relacionamentos que você tem a vida toda, né? Algumas mulheres têm um relacionamento que dura 30 anos. Nós aqui no grupo temos uma que tem 30 anos de casamento, de relacionamento. Mas outras passam por momentos que, assim, ficam um tempo com aquela pessoa e aquele ciclo fecha, termina, começa outra pessoa, aquele ciclo fecha, termina, e de repente se dá conta de assim: "Nossa, parece que eu, tenho a sensação de que eu estou vivendo uma história diferente, mas sentindo a mesma dor sempre. É como se essa dor me acompanhasse. E aí troca o cenário, trocam os parceiros, né? Mas a dor está aqui, circulando. E passou aquele período de eros, né? Que é aquele apaixonamento, volta sempre no mesmo ponto da mesma dor. Você aí, como é que é para você, né? Se os nossos relacionamentos não fossem apenas sobre encontrar a pessoa certa, mas sobre descobrir quais partes nossas que ainda precisam ser vistas. Então, assim, cada uma de nós 5, né, que estamos, pensando esse grupo, temos alguns questionamentos para a nossa roda aqui responder. Então, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pela presença. E fica aí essa bola, né? Como é que é o seu padrão de relacionamento? Essa parte, né, sobre os padrões ocultos, né, sobre os relacionamentos. Muito bom falar sobre isso, porque os relacionamentos realmente, estamos falando dos relacionamentos afetivos nesse momento, né? Mas os relacionamentos afetivos são aqueles que trazem mais aprendizado, mais crescimento e mais desafios, né? Então, uma das perguntas que eu registrei aqui, e vou falar um pouco da minha jornada, né? Qual foi o maior aprendizado que um relacionamento me trouxe sobre mim, né? Sobre mim mesma, sobre a minha vivência. Eh, a gente busca, né, quando vai se relacionar, isso que a Dani falou, esse eros, esse envolvimento, e quando as coisas vão ficando mais, durando mais tempo, ficando mais íntimo, o outro vai se revelando mais. E o que eu, Isabela, tentava buscar, né, nos meus relacionamentos, era algo que ficou claro para mim hoje. O meu valor, a atenção, porque eu queria isso. A atenção, ser validada, valorizada, priorizada, ser importante, ser o centro das atenções. E eu percebi que eu recebia até isso no, né, nos relacionamentos mais afetivos e íntimos, só que em algum nível aquilo não me completava. Eh, E eu percebia que tinha um aspecto muito infantilizado da minha parte, que exigia, que cobrava, que julgava, que criticava, e isso desgastava a relação, porque isso desgasta a relação, porque eu estou buscando no outro aquilo que eu preciso encontrar em mim mesma.
Então, no momento que eu pude perceber que tudo isso que eu buscava no outro, no companheiro, e era algo que o companheiro não dá conta e não daria conta, porque ninguém dá conta, eu pude descobrir que eu, Isabela, precisava fazer isso por mim. E hoje é o que eu faço, é a questão do autocuidado, de estar olhando para mim, cuidando de mim, valorizando o que eu faço e me valorizando. E isso me trouxe muito crescimento e também honrando todos os relacionamentos que eu já tive e agradecendo também ao nível, tudo que eu aprendi, cresci. É isso. Falar sobre relacionamento, eu vou falar um pouquinho, já que vocês ficaram todos calados aí, é falar sobre a própria história da nossa vida, né? Eu trabalho com patchwork desde 2011 e na minha vida pessoal eu estudo patchwork desde 2001. Foi quando eu comprei o livro Não Temas o Mal. Não sei se vocês já ouviram falar dessa metodologia de trabalho, na verdade, é um caminho, né? Um caminho de autoconhecimento, de autotransformação, e um caminho que se tornou o meu caminho espiritual. E tem um livro do Pettork que chama Criando União. Nesse livro, o guia fala que vida é relacionamento e que a universidade para os relacionamentos é o relacionamento de parceria de casal. E isso para mim sempre foi assim muito verdade, porque eu tenho 51 anos e na minha vida, de todos os relacionamentos que eu tive, eu posso perceber que existe esse padrão que oculto, né, de que eu busco nos parceiros algo que falta ou faltou na minha relação com meu pai, na relação da minha mãe com meu pai. A forma como eu, na minha primeira infância, me relacionei e fui recebida pelo meu pai, é dessa forma que eu, de alguma maneira, acabo percebendo que eu estou me lidando na parceria. E isso é muito importante. Não sei como é que é para vocês aí, né? Não sei o que vocês já puderam perceber de padrão na vida de vocês. E quando eu me dei conta disso, que eu precisava me reconciliar com o meu pai, para que eu pudesse ter uma parceria amorosa, saudável, minha vida mudou completamente dentro dos relacionamentos. Ainda tem ranço, né? Eu terminei meu último relacionamento porque eu ainda busquei um padrão muito parecido com o meu pai, mas eu sinto que o que mudou, mudou quando eu, dentro de mim, me apaziguei, fiquei em paz, me harmonizei e trouxe um equilíbrio dentro do meu interior. E isso, para mim, fez toda a diferença. Saber desse padrão oculto me bota num lugar de vantagem, né? E a gente vai falar de parceria amorosa, e essa universidade que é o relacionamento amoroso, ele faz muita diferença na vida da gente, né? A gente nasceu para se relacionar. Ninguém vive sozinho e ninguém é uma ilha. E essa complementariedade da parceria de casal, o outro geralmente vai espelhar aquilo que está em mim, e que eu nem me dou conta. O parceiro, ele mostra isso, e a gente aprende, né? Ou a gente se autotrabalha, vai para um momento de autocuidado, de autoamor, e transforma isso na gente para atrair um parceiro com outras qualidades, né? Ou a gente aprende a aceitar as qualidades que esse parceiro nos mostra e aí transforma automaticamente isso de uma maneira amorosa na gente. Porque não tenho dúvida, né?
toda a sua sombra, toda a qualidade negativa, quando eu falo de qualidade, é qualidade positiva e negativa. Toda qualidade negativa que te machuca, ou que te atrapalha, ou que te atrasa, ela tem uma polaridade positiva. E quando a gente enxerga isso, e quando a gente trata isso, quando a gente acolhe amorosamente isso, traz para o nosso coração e tenta ressignificar de uma outra forma, trazendo um novo olhar, isso faz um boom na nossa vida. Eu percebo na minha própria vida o quanto que hoje eu já tenho mais tranquilidade. Nesse momento estou solteira, mas eu estou muito bem, muito feliz e sinto que isso não é ruim, isso é bom. É como se fosse um intervalo de autoamor e autocuidado. Uma dificuldade até de me trazer, porque assim, me dando conta de vocês falando sobre referências de padrões, né? Como eu vivi muitos anos numa mesma relação, que por mais que a mesma relação não seja a mesma, porque ela vai se transformando, né? Mas com uma mesma pessoa, eu sinto que eu tenho um pouco de dificuldade de identificar onde são as minhas repetições de padrão. Porque acho que quando você, né, vem de uma relação, de várias relações, você vai percebendo que aquilo ali você vai repetindo, né? Você vai repetindo. Eu acho que eu repeti muita coisa dentro dessa história minha, mas eu tenho dificuldade de identificar por conta de não ter sido com pessoas diferentes. Eu acho que você, não sei se é viagem minha, mas que você fica mais claro quando você repete com uma outra pessoa e você percebe que é a mesma história, né? Que é a mesma coisa. Do que você repetir com a mesma pessoa, a mesma história, dentro de uma história única ao longo de muitos anos, né? Que foi o que eu vivi. Foram muitos anos, desde os 20 anos, junto com a mesma pessoa. Então é uma coisa que, assim, eu ouvindo vocês falarem, eu tô me dando conta, assim, como é difícil eu identificar, parece que entra uma coisa nebulosa, assim, sabe? Como que os padrões fica difícil de sacar qual é a questão. Eu sinto, assim, essa questão do me ver, né? Eu acho que o meu anseio primário, né, com relação aos meus pais, sempre foi ser vista. E eu acho que eu reproduzia isso na minha relação, um anseio de ser vista. E aí eu acho que eu fiz um movimento de ver demais o outro, sabe? O que eu sentia falta, né? Eu projetava e fico vendo demais, vejo os mínimos detalhes, vejo o que nem o outro está vendo e nem que está querendo mostrar e eu já estou vendo, entendeu? Então, assim, eu acho que isso foi um ponto que eu tenho percebido nessa experiência porque assim, tem pouco tempo que eu me separei de uma relação de 44 anos de convivência, é muita coisa, uma história muito longa, né? Tem 3 meses, 4 ainda, não fez. Tô vivendo um luto, ainda tô meio no limbo, assim, de onde que eu tô, quem sou eu, o que que tá acontecendo, para onde eu vou, que lugar é esse novo, desenrolando um monte de coisas. Hoje mesmo foi assim, em alguns momentos eu me surpreendo comigo mesmo, assim, de me atirar nas coisas, me vejo como eu tenho uma coragem que eu não sabia que eu tinha, assim, porque às vezes eu fico assim, nossa, eu acho que se estivesse aqui do meu lado, eu ia passar para ele essa função, porque é uma coisa que eu não gosto de fazer. Então, faz aí. Hoje eu tive que, assim, eu estou vivendo uma situação, né? Bateram no meu carro, eu tive que mandar consertar o carro, aí ontem eu levei na oficina, tudo coisas que normalmente quando você tem um parceiro, normalmente são os homens que fazem isso, né? Vai lá, leva o carro para ver, faz a vistoria, não sei mais o quê. Aí depois eu acionei o meu seguro, para ver se eu tinha direito a um carro, né? Para eu ficar enquanto o meu carro está sendo consertado. Aí lá fui eu batalhar por isso, fui atrás. Aí hoje fui no lugar na loja que eles me liberaram para pegar o carro. Peguei um carro que eu nunca tinha dirigido. Então, assim, vários desafios, vários desafios. Que eu olho quando eu falo assim, gente, se eu tivesse com alguém do meu lado, talvez eu não estivesse fazendo nada disso. Eu ia dar uma encostadinha assim, tipo, ai, faz isso aí, né? Resolve isso aí. E eu tô me surpreendendo como eu tô conseguindo resolver as coisas. Morrendo de medo, né? Porque
a questão da grana, de um monte de coisas que esse mês foi questões de saúde, detonei minha conta esse mês, foi assim, explodiu. Falei: "Gente, o que que eu vou fazer? Como é que vai ser?". Mas tudo tem um jeito e eu acho que vou conseguir chegar no lugar. Mas como isso, essa ausência desse lugar, da, assim, da resolução de algumas coisas, está sendo desafiador e positivo para eu encarar o meu poder pessoal, o quanto eu sou capaz de resolver, quanto eu estou, sabe, quanto eu estou dinâmica, viva, mesmo me arrastando em muitos momentos, porque, né, assim, a minha saúde não está ok 100%, eu estou atrás, estou batalhando por isso, mas está tudo bem também, não estou me vitimizando, não estou me fragilizando. Então, são coisas que assim, eu estou trazendo do meu momento, mas que tenho dificuldade de enxergar sobre isso que Dani estava falando, né? Essa questão de qual é o padrão que eu estou repetindo, porque como eu vivi uma história muito longa, desde que eu ainda não era eu que eu sou hoje, porque imagina, né? Dos 20 aos 64, quantos anos, quanta coisa, quanta história, quanta coisa aconteceu na mesma história com a mesma pessoa. Então é diferente de você ter uma relação, termina aquela relação, começa outra, e vai outra, e você, né, tem essa percepção de você num novo lugar. Pelo menos eu estou imaginando isso, né? Enfim, é isso. Eu quis compartilhar porque eu acho que é um lugar que muita gente vive, né? De uma novidade depois de tanto tempo. Apesar da novidade, está sendo interessante. Eu me pego me surpreendendo comigo, sabe assim, positivamente. Que bom, Marise. Você trouxe coisas bem importantes, Marise. Você trouxe 2 temas que a gente está tratando aqui também, né. O que que eu busco no outro e que eu preciso cultivar em mim? O seu exemplo foi isso, né. O que que eu busquei nesse outro nos últimos 40 anos e que agora eu tô buscando em mim, estou encontrando em mim, estou descobrindo em mim, e isso é muito legal. E outra coisa é assim, qual o papel do feminino e do masculino dentro das relações saudáveis? Isso é uma outra pergunta aí que a gente também está pensando em falar, né. Esses padrões que se repetem podem acontecer em relacionamentos diferentes ou dentro do mesmo relacionamento. Eu tenho certeza, né, que você, nos 40 anos, vocês se autotransformaram muitas vezes, vocês foram muitas pessoas. Eu mesma acompanhei esse casamento nos últimos, nossa, 26 anos, 24 anos, esses últimos, acho que 22, nem sei quantos, mais de 20 anos aí que eu acompanho esse casamento. E em várias etapas eu vi que eram pessoas diferentes, vocês se renovaram sim. Mas como é que isso é para a gente, né? Para a gente que é mulher, que está se colocando na vida, eh, essas nossas dores, é isso que a gente está conversando aqui hoje. Oi, mulheres lindas, maravilhosas da minha vida. Tô aqui reflexiva, escutando vocês, pensando que são muitos questionamentos, né? São muitas perguntas. Isso que a gente estava debatendo essa semana e Dani levantou essa questão agora, no início da fala dela, sobre a questão do padrão, né? Do pai, da questão familiar, as coisas que a gente tem enraizadas lá, né? No nosso consciente, inconsciente, o que a gente traz da nossa infância. E isso mexeu muito comigo, me deixou bem reflexiva em relação a isso. Eu venho de um padrão, né, de família, de pai e mãe casados há muito tempo. Ano que vem, acho que eles fazem 50 anos. Então, tem essa questão, né, de antigamente o padrão era, né, muito essa questão do patriarcado, do pai provedor, que é o provedor financeiro. A mãe fica com aquele papel de educar, de cuidar, né, das atividades ali do dia a dia. Então, foi um questionamento que Dani fez essa semana e acendeu a luzinha aqui. Eu acho que de todos os meus relacionamentos, desde o casamento que eu tive, né, foi por mais tempo,
foram 9 anos, total de tudo deu quase 11, e alguns outros relacionamentos que eu tive, em relação a namoro, essa questão de refletir no outro, né, essa questão paterna, então isso bateu muito forte em mim. E eu acho que esse é o meu padrão repetitivo, né, o que esperar do outro. E eu acho que eu repeti isso em todos os relacionamentos, essa questão da proteção, do cuidado, eu acho que eu refleti um pouco essa questão paterna pro parceiro, né, pro parceiro amoroso. Então, olhando para isso, a gente olha para as dores, né. Que isso tá me causando? Qual é esse padrão repetitivo? O que isso quer me mostrar? E parar de apontar, né, para fora e olhar para dentro, falar qual que é a parte que eu tô errando? Onde eu tô pecando, onde eu tô buscando muito, até onde eu tô exigindo muito desse parceiro. Eh, e isso mexeu muito. Ainda não digeri totalmente. Confesso que eu ainda tô aqui, algumas fichas ainda estão caindo. Mas é bom, né, quando a gente consegue externalizar, botar pra fora, enxergar, sair daquele lugar de vítima e falar: "Não, eu também tenho parcela de culpa em relações que não deram certo", né. E outra coisa também que me fez pensar muito, o que que esses relacionamentos estão tentando me ensinar. E aí me colocando nesse lugar, né, analisando, saindo da ilha para enxergar a ilha, eu acho que isso, eu estava muito com essa expectativa, né, do outro me fazer feliz, do outro me completar, do outro me entender, do outro estar sempre presente e suprir essas carências que eu tenho, com certeza desde a infância. Então, me coloquei no lugar de, antes que eu tenha essa falta e esse abandono afetivo, presencial, de diversas formas, eu acabo abandonando, porque eu acho que eu fui para um outro extremo. Eh, Depois que eu me divorciei, a gente vai para aquele lugar do autocuidado, do autoamor, de autoproteção. Pelo menos eu fiquei nesse lugar, assim, muito tempo ainda solteira, e tive agora há pouco tempo relacionamento, mas eu ainda tô nesse lugarzinho de vai me causar um desconforto, então é melhor eu voltar para minha zona de conforto, onde eu já conhecia, onde eu já estava me amando, me cuidando, suprindo as minhas carências emocionais, fazendo coisas por mim que eu não devo esperar do outro. Então, eu tô buscando ainda esse balanço, porque eu acho que eu fui de um extremo de preciso ser muito cuidada, para um outro extremo eu me basto sozinha. E a gente tem que ter um caminho do meio, né. E é isso, eu tô meio que nesse momento de vida, assim, reflexiva, mas é bom olhar para isso tudo, apesar de não ser confortável. Causam muitos desconfortos, muitas dores, mas eu tô nesse momento, assim, reflexiva, então eu não tô muito para falar, eu tô mais para sentir. E muito bom ouvir vocês, muito bom, Dani. Obrigada pelas reflexões. Você trouxe outra coisa importante do que a gente está conversando aqui, né? Você trouxe a parte que fala das feridas que nós levamos para o amor, né? As nossas dores, as nossas amassaduras da alma, as nossas feridas, a gente leva um pacote para esse relacionamento. Mas a gente precisa pensar que o parceiro também traz um pacote. E eu tinha uma professora que ela costumava falar assim: olha, relacionamento é pacote completo. Você compra a parte boa, mas você tem que levar a parte que não é tão boa junto. E você falou uma palavra que eu vou precisar sinalizar, tipo assim, culpa. Esquece essa história de culpa. A culpa, ela só machuca a gente. E se a gente trocasse a palavra culpa por responsabilidade? E se a gente trabalhasse nesse aspecto da autorresponsabilidade? Relacionamento de casal, parceria de casal, ele tem um diferencial das outras parcerias. Qual é o diferencial da parceria do casal para as outras parcerias? O sexo. Concordo, todo mundo aqui é adulto, isso aqui não é para criança, né? Isso aqui não é horário de criança. Então, assim, nas parcerias, o amor, ele é básico, ele é único. O sentimento de amor, eu posso ter amor pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, por vocês todas, eu tenho muito amor, pelo meu filho.
é aquele amor de base. Mas dentro de uma parceria de casal, é preciso ter algo além de amor. Tem que ter eros, tem que ter sexo. E essa relação de amor, eros e sexo é algo que assusta muito. Dentro da palestra 251, que a gente ouviu para pensar um pouco sobre isso, né? Fala de algumas etapas, e quando a gente consegue harmonizar as energias de eros, de amor e de sexo, dentro dessa parceria amorosa que a gente se coloca por inteiro, sem reservas, vulnerável, tipo Benny Brown, né? É importante que a gente mostre a nossa vulnerabilidade dentro do relacionamento. Mas quem de nós se arrisca a mostrar essa vulnerabilidade de cara e a sustentar essa vulnerabilidade no eixo de uma pessoa adulta? Então, assim, a gente vai para um relacionamento amoroso, muitas vezes, ainda embolado nas nossas partes infantis. E são essas partes infantis não reconhecidas que exigem do outro aquilo que a gente não se dá, né? Essas feridas que a gente vai levando para o amor. Então, é muito importante que a gente amplie a nossa concepção, o nosso autoconhecimento, né? A nossa coerência interna, para que dentro desse relacionamento a gente possa se colocar como adulto. Ora, lógico, a gente vai ter uma birra infantil, mas aí o outro vai nos resgatar. Ora, vai ser o outro que vai ter a birra infantil e a gente vai lá resgatar esse outro. Então, assim, essa questão do relacionamento é muito importante a gente estar atento para as nossas feridas, para as feridas que a gente leva para esse amor. E trocar essa palavrinha de culpa por responsabilidade. Adultos precisam se responsabilizar. Não é fácil, não, gente. Mas a gente consegue. Nós estamos vivendo um momento de transição, né? Não, eu estava aqui pensando a referência que eu tenho comigo mesma, com os meus pais. Então, assim, para mim, relacionamento tem muito a ver com construção, sabe? Essa é uma palavra muito, assim, real. Eu tô com 68 anos e meio, né? E com 28 de casado e 30 de relacionamento, né, com o meu marido. Então, assim, nesse período, eu vejo que a gente passou por várias fases, várias. Eu me casei muito tarde, casei com 40 anos, né? Então, assim, já foi um casamento mais maduro, vamos dizer. E a gente está numa fase mais madura agora, né? Eu estou com 68,5, né? Então, a gente está, assim, é uma relação mais madura, mas que não acaba. O que eu vejo assim de bonito é que, pelo contrário, ela vai se expandindo. Então, a gente vai construindo juntos, né, essa relação. E uma coisa que eu vejo que, junto com o amor, para mim foi muito importante, é aquela palavrinha respeito. Nossa, porque na relação do casamento tem o eu, né? Tem o seu e tem o nosso. E esse espaço do eu, do meu, do seu, nossa, é muito importante. E nos primeiros anos, né, logo que a gente se casa, ainda mais eu que casei mais tarde, ele também, cada um já tinha a sua profissão, já estava com a sua vida formada, né, vamos dizer assim. E aí a gente junta tudo isso aí. Eu estava acostumada com o meu espaço, ele com o dele, e a gente vai construir o nosso espaço juntos. Então tem que ter muita abertura, né, para ter esse respeito, para a coisa dar certo. Então eu acho que assim, é um aprendizado muito grande isso.
e muita verdade, né? Tem que existir muita verdade. Eu sou do tempo que eu namorava por carta, porque na minha época não tinha WhatsApp, não sei o que lá, era carta mesmo de correio. E eu não conheci meu marido antes fisicamente. Eu tinha um amigo em comum que nos apresentou. Eu escrevi uma carta, a primeira carta que eu escrevi, umas 6 páginas, sei lá, fui escrevendo, escrevendo. Aí eu falei assim para ele: Ó, se fizer eco, você me retorna. Ele demorou 3 semanas para me retornar. Aí ele escreveu mais um tanto. E assim a gente começou. E aí a gente punha no correio, aí ficava esperando, né? Havia resposta, era desse jeito. Ele morava em Minas, eu morava em São Paulo. E a gente ficou se correspondendo abril, maio, 4 meses. Abril, maio, junho, julho. 4 meses até ele ter férias e poder ir para São Paulo me conhecer pessoalmente. Então era só carta. E até eu contei para as meninas. Eu falei um dia para ele: me manda uma foto sua, tal, né? Aí ele mandou uma foto tão pequenininha, ele de lado cantando assim, desse tamanho. Eu falei: poxa vida, não dá nem para ver direito, né? Eu mandei uma foto minha, mais assim, grande, mas ele mandou uma tão pequenininha. Enfim, aí, mas é o que eu contei para as meninas também. A gente foi tão interessante porque eu fui me apaixonando por ele pelo que ele escrevia, porque meu marido ele é formado em letras e ele se expressa muito bem na escrita. Então ele se colocava muito, sabe, no que ele escrevia. Aí eu fui lendo e é muito verdadeiro, muito expressivo. Aí eu fui lendo e indo, né, nesse vai, vem, vai, vem. Eu tenho todas as cartas guardadas até hoje. Eu tenho uma caixa de cartas. Todas, eu numerei. 1, 2, 3, ainda tenho todas. E aí eu falei assim, aí eu comecei a me apaixonar por ele pela carta, sabe? Aí, sabe quando você vê a essência da pessoa? Aí o dia que a gente se encontrou pessoalmente, eu confesso, e ele sabe, eu falo porque ele sabe disso, né? Ele não era a pessoa que fisicamente, assim, eu sonhava, entendeu? Porque eu sou baixinha. Então, eu queria ser, eu assim, pensava, eu vou querer um cara, assim, de 1,80 m e não sei o quê, sabe? Assim, tipo assim, aquelas coisas, né, que você ficava imaginando fisicamente. Então, assim, e na época ele estava fazendo tratamento nos dentes, usava aparelho, tudo. Mas assim, bom, estamos aqui, vamos nos conhecer. Eu sei que a gente saiu um dia, nós ficamos o dia inteiro num clube só conversando, 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 conversando. Nossa, a gente tinha muito assunto. E desse dia, depois, eu falei, ele é lindo mesmo, sabe? Assim, eu falei para ele, eu gostei demais de você por o que você sempre me transmitiu, né? Mas assim, eu falo para ele, se eu fosse escolher primeiro te olhando fisicamente, talvez eu não me abrisse, porque ele não era a pessoa que eu sonhava assim fisicamente, entendeu? Mas assim, como eu conheci o outro lado primeiro, quando a gente depois se encontrou, foi legal. E aí a coisa foi acontecendo, né? E nós somos de culturas totalmente diferentes, porque eu sou de descendência japonesa, minha família é mais tradicional japonesa, e ele mineiro que fala alto, família dele é toda assim, alegre, fala um monte, sabe, assim, tudo junto e misturado. Então, assim, muita coisa muito diferente. Mas, assim, a gente foi se encaixando e foi aprendendo. Eu achei isso bonito. Então, uma outra coisa que eu considero muito num relacionamento que é importante, a gente ser aberto para aprender. Porque ele não teve muita coisa. Por exemplo, eu adoro dar um presentinho. Assim, eu gosto de fazer isso, de presentear meus amigos. As meninas sabem, tá em mim isso.
E a gente é assim, aí a gente espera que o nosso namorado faça a mesma coisa. Ele até se esforçou, assim, veio, trouxe um negócio para mim, e ele foi. Mas eu vi que foi um aprendizado, porque ele nunca ganhou presente, né? Ele não teve uma cultura de ganhar presente, disso, aquilo. Então, ele não sabe, ele não sabia fazer isso, sabe? E aí, assim, mas eu via que ele queria aprender, né? Assim, aí ele foi se abrindo para aprender. Então, eu achei isso assim bonito e outras coisas que eu não sabia e que eu fui aprendendo com ele. Então, assim, e esse lugar do aprendizado é muito parte. E agora, na atual idade em que nós estamos, sempre baseado na verdade, mas assim um companheirismo, né, também. Isso assim é muito muito importante, né, no relacionamento. Isso com o tempo, aquele fogo, né, aquela coisa, o sexo existe sim, mas eu não vou dizer que é a mesma coisa daquele fogo inicial. Eu acho que a gente vai se descobrindo de outras formas, mas cresce o companheirismo, cresce aquela coisa do, ó, eu posso contar com você, viu? Ó, o cabelo tá ficando branco, o não sei o que tá caindo, não sei o que lá, mas ó, tô com você, a gente tá junto, estamos descobrindo as coisas juntos. Hoje, vamos descobrir o que que é o Pilates junto, o que que é não sei o que junto, né? Então, assim, isso é legal, é uma outra forma, né, da gente. Então, isso não para, e a gente tem vontade de aprender, a gente tem vontade de descobrir a vida, de fazer. Então, isso tudo é muito lindo, né? Então, acho que assim foi importante. Aí junto vem gratidão, vem gentileza, né, amorosidade, tudo regado nisso, né? Eu acho que isso tem sido importante. E acho que assim, o alicerce é a espiritualidade. Não tem como você ter uma relação de casamento de a dois sem ter uma base na espiritualidade comum, junto, né? Porque a espiritualidade, ela traz um lugar de neutralidade. É aí que se consegue ter um lugar de não julgamento, né? Um lugar de não competição, um lugar de reciprocidade, de igualdade, né? É nesse lugar. Então, eu acho que assim, isso eu acho assim fundamental, né? Como o alicerce do relacionamento. Então, assim, para mim é isso, sabe? E hoje eu fico pensando que talvez muitas questões que a gente viva, será que é porque não fica muito claro qual é o papel do homem no relacionamento, qual é o papel da mulher? Mas também isso, gente, eu fico pensando, será que tem papel de homem e papel de mulher no relacionamento? Eu acho que hoje a coisa é bem mais livre, misturada, e talvez por isso esteja mais complicada, porque antigamente isso era muito bem definido, hoje em dia não, mas depende muito da relação que as pessoas estabelecem, né? Então você pode ter um homem que fica em casa, ele que faz tudo em casa, ele que cuida dos filhos, eu tenho amigos assim, e a mulher que sai, vai trabalhar fora, que entra com o financeiro, e o homem está ali, e para eles está tudo bem, eles lidam bem com essa situação, né? Então, assim, é muito de cada casal, né? De cada família. Acho que esse acordo, teve uma época que meu marido ganhava menos, bem menos, e eu ganhava 4 vezes mais. Então, assim, mas isso não, sabe? A gente depois mudou. Eu passei a ganhar menos e ele ganhava mais. Mas assim, é, assim, foram épocas, né? Então, respeito nisso tudo, sabe? Você não diminuir o outro, você
reconhecer. Quer dizer, tudo isso é parte, né? É um aprendizado. Então, eu estou feliz, sabe? Porque eu acho que a gente está. E ele é super. Ele me dá, por exemplo, para esse trabalho agora, ele me dá maior força, né? Então, assim, isso é muito bom. Se ele fosse mulher, eu tenho certeza que ele estava aqui também. Fala, Ju. Maravilhosa. Sempre bom escutar a Celinha, né, gente? A gente fica assim, ai, é coisa mais fofa. E quem não conhece Antônio, gente? Antônio é a versão masculina de Celinha. Que você fala assim, de coisa mais dá vontade de apertar esses dois. Coisa mais bonitinha. Então, assim, também me identifico com essa questão da espiritualidade. Quando você levanta essa questão sobre quais seriam os papéis, né, entre homem e mulher ali, as divisões e tal, que cada um faz o que é a função de cada um. Eu acho que mais importante, assim, né, do que a gente pensar, definir, refletir, porque hoje em dia tá, né, o padrão mudou, então não tem muito essa coisa definida. Mas eu acho que assim, que a gente pode levantar como questão e reflexão, e o que eu busco para minha vida também, é o que eu considero essencial para uma relação saudável, né? Então eu particularmente tenho isso como um dos focos, assim, um dos pilares, né? Essa questão da espiritualidade, porque para mim é uma questão muito forte. Então, assim, eu tenho outra questão, assim, uma pessoa que me deixe ser quem eu sou, né? Em essência, o que eu gosto de fazer, que eu possa refletir para o meu trabalho, para o dia a dia, para o cotidiano. A minha essência, quem é a Ju de verdade, amiga dos amigos, que gosta de receber gente em casa, que gosta de ter um papo cabeça, que gosta de estar junto. Então, assim, em alguns momentos da vida, pessoas me tiravam disso, de quem eu sou, dessa minha essência. E isso me fazia muito mal. Por muito tempo eu cedi, né? É, Mas depois que a gente começa esse trabalho de autoconhecimento, de espiritualidade, a gente começa a ver realmente a nossa essência, o nosso eixo. E hoje em dia eu tenho isso muito forte em mim, muito marcado, que a espiritualidade, né, independente da religião, ela precisa estar presente. Até para passar, óbvio, né? Em 30, 40 anos aí de relação, muitas atribulações, né, dos dois lados, de diversas formas. Então, o que vai segurar a gente nesse eixo, né? Quais são os valores desse casal, os valores da vida, os objetivos que tem que estar em comum, mas eu acho que no momento da crise, seja ela qual for, ter esse eixo espiritual, ter esses princípios, eu acho que é o que faz seguir, né? Que faz passar aí de mãos dadas pelos problemas e continuar. Então, para mim, isso é muito forte, assim. Alguém para estar alinhado comigo tem que ter a espiritualidade na vida dele, independente, né? De estar num templo ou não, mas aqueles valores que a gente conhece como essencial tem que estar presente, senão não dura, né? Não vai ser duradouro. Minha vez. Vocês começaram a falar, eu fico impressionada como o Patchwork e o guia estão em mim, apesar de estar tão distante, né? A Dani é muito boa, porque, olha, é uma coisa assim muito, muito interessante, porque a primeira coisa que eu pensei quando vocês começaram a falar foi sobre a autorresponsabilidade. A gente é eternamente responsável por aquilo que escolhe, que faz. Uau! Isso é um aprendizado que eu tento passar, inclusive, isso adiante para quem quiser ouvir, né? Principalmente para quem quiser ouvir. Eu venho de um relacionamento assim, não tão longo quanto o de Marise, mas eu venho de um relacionamento de 34 anos, e após 34 anos, mais alguns antes, né? Uns 3 antes, né? Eu decidi abrir esse relacionamento. Isso tem 8 anos. Então, há 8 anos que eu estou sozinha. Eu não sei assim o que vocês falaram assim, qual o padrão, porque realmente não é a relação de longo prazo, né? Então não tem
teve muitas fases, mas não tem assim um padrão. Você não conhece outra pessoa e vai repetir aquele padrão, né? Não, então tem que. Eu espero ainda conhecer outra pessoa, apesar da minha idade, mas não sei qual é esse padrão repetitivo, eu não identifico. Mas identifico uma falência, né, de relacionamento quando você se entrega a um patriarcado, né, um machismo muito à flor da pele. Mas com o tempo você vai vendo que você ficou apagada, você ficou sem voz, você não teve em nenhum momento a sua opinião valorizada. E, infelizmente, eu tive assim muitos momentos de uma total baixa estima por conta dessa crítica, né? Uma pessoa que era muito crítica com o que eu fazia e com o que eu era. Então, em algum momento, a minha alma me cutucou e sai fora dessa. Demorou muito para tomar essa decisão. Demorou muito para tomar essa decisão, para efetivamente pegar minha bolsa e sair de casa. E foi o que eu fiz. Eu peguei minha bolsa e saí de casa. E nesses 8 anos, o que eu aprendi ainda não está totalmente solidificado pelo tempo, né? Pelo tempo que foi desgastado essa autoestima, esse autoamor, pelo tempo que isso foi corrompido, há uma demora em assumir, né, quem é você de verdade, o que você gosta de verdade. Aí o meu padrão de repetição é com pessoas que têm voz de comando. As pessoas que têm voz de comando, que passam pela minha vida, me fazem repetir um padrão de obediência, de subserviência. Isso é um padrão repetitivo, mas não é só com ele, é com toda a pessoa que tem que eu acho que tem algo a mais que eu. Então, a baixa estima, um sentimento de inferioridade repetitivo faz com que tanto marido quanto pessoas que eu considero acima minem a minha autoestima. Então, isso é um aprendizado nesses 8 anos, é um aprendizado que está se mantendo firme, porque eu estou firme nessa procura, nessa busca, muito melhor, já mudei muito nesses 8 anos e me acostumei a morar absolutamente sozinha, né? Eu tenho família, tal, mas você sai de casa com a bolsa e com a geladeira e vai morar sozinha. Então, nem com a geladeira eu levei, porque eu fui para um lugar que tinha geladeira já no aluguel. Então, foi só com a bolsa e a roupa do corpo e você começa a aprender essas coisas, né, que a Marice falou. Quem cuida do carro, quem cuida da geladeira que pifou, quem cuida do cano que estourou, você começa a viver um mundo, como mulher, num mundo patriarcal, que se você não se impor, outros te derrubam também. Infelizmente, né? Mas, por exemplo, quando eu levo meus tombos, eu sinto falta do afeto. Está faltando aquele afeto diferente da família, diferente dos amigos. Todos os amigos correm em teu socorro, mas está faltando aquele afeto, aquela pessoa que significa alguma coisa diferente da vida da gente. Isso faz falta. Mas a gente vai tocando o barco, né? Tem que tocar o barco, tem que viver, tem que sobreviver e tem que absolutamente
cultuar a espiritualidade, porque sem a espiritualidade não dá para evoluir dentro desta nova vida, né? Há uma proximidade muito grande da solidão. E se você não tiver firme, você entra num padrão de solidão, num padrão de depressão, e isso não pode, a gente não pode deixar acontecer. Então, a espiritualidade é a tábua de salvação de você evoluir e conseguir superar essas coisas machistas aí que tem pelo mundo. Mas é isso, falei. Vocês são muito maravilhosas, né, gente? Regina, eu adoro conversar com você. Célia é uma professora para mim. Ela não acredita, não, mas ela é muito. E é isso, né? Vocês falaram tudo. A gente queria falar mais, mas já faltam, são 10 para as 10, né, Célia? Para responder todas as perguntas que a gente fez. A gente teria que ter uma série de relacionamentos, né? A gente fez assim, várias perguntas. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui nessa semana, né, dos namorados, esse episódio vai ao ar dia 12 de junho, lá no YouTube. Será que você precisa sempre ter um parceiro para a gente se sentir inteira? Aí Regina já respondeu ali, gente, olha, eu vou dizer para vocês, eu terminei com o meu último namorado na Semana dos Namorados, o ano passado. E esse último ano eu estou me sentindo tão inteira, tão plena, tão cheia, que assim, não é que eu não quero arrumar outro namorado, não, veja bem, não é isso. Mas eu nunca me senti tão feliz e tão completa e tão bem comigo, e mesmo uns quilinhos a mais. Eu estava falando com a Isabela outro dia, ela esteve aqui em casa, nós fizemos uma reunião aqui na minha casa, vieram as mulheres, foi um final de semana incrível, e eu falei assim, gente, mesmo gordinha, eu estou me sentindo feliz, estou me sentindo bonita, estou me sentindo bem, eu estou me amando. Então, acho que a dica é essa, né? Como é que a gente pode se amar? O que a gente pode construir da gente com a gente nesse relacionamento íntimo da gente com a gente mesma? Fala, Belinha. A pergunta que eu assim gostaria também de trazer seria o que dessas experiências que a gente vive, que a gente viveu, que a gente viverá, né? Não importa. O que dessas experiências veio ou vem despertar em mim, despertar em vocês, para que a gente possa olhar e ver que não foi porque isso aconteceu, por que isso aconteceu comigo? Não, que isso veio despertar em mim, que até então eu não tinha olhos para ver. Até então eu não tinha esse despertar para olhar para mim e ficava muito nessa projeção. E buscando essa aprovação, às vezes, né, no relacionamento, nos relacionamentos, conforme a Regina falou, não só nos relacionamentos mais íntimos e afetivos, mas também, às vezes, nas relações de amizade, isso também acontece, né? Crescemos muito, mas o foco nesse momento seria dos relacionamentos mais íntimos. Então, o que dessas experiências faz despertar algo em mim que até então eu não tinha lentes, eu não tinha olhos para olhar para mim e crescer com tudo isso e mudar cada vez mais, estando na minha verdade, comigo, com o outro, e que as relações floresçam, que é essa a intenção, né? Fala, Ju. Levantando a bola aí também, e o que eu não aceito mais negociar em nome de um amor ou desse amor, né? Qual parte de mim que eu sempre abri mão que agora
eu não abro mais mão, que para mim é inegociável, né? Também eu acho que vale o questionamento. Eu acho que esse encontro ele ainda ficou aí precisando de mais fala, porque é rico, é muito rico, tem muito assunto, e que a gente possa se estender, né, sobre o significado espiritual dos relacionamentos ainda. É muita coisa, né, que a gente pode estar levantando, mas acho que as perguntas, elas são mais importantes do que as respostas, né. E essa que a Ju trouxe aí agora também é muito importante, que você trouxe, Bela. Como que a gente pode, escolher essa parceria ou se abrir para essa parceria que, como Regina disse, faz falta. Não vou dizer que nesse último ano eu não senti falta de um parceiro, senti, até porque o meu ex-namorado era muito amigo. Aliás, eu tenho essa tendência de ser muito amiga, como a Célia, né, sou capturada por essa amizade, por isso que vai além do sexo, e eu senti muita falta. E aí eu fazia o quê? Eu, quando tinha um assunto que eu ligava, que eu falava, eu procurava uma amiga. Né? Se era assunto de um filho da idade que tem da idade do meu, vou para Vanessa. Vanessa, vamos conversar sobre o filho. É um outro tipo de assunto de espiritualidade, de trabalho. Vamos conversar com uma outra amiga, né? Chama a Marisa, chama a Isabela, chama a Celinha, chama a Eni, chama qualquer amiga. Vamos conversar. Por quê? Porque a gente pode construir essa relação de parceria de diversas formas. A única coisa que a gente não consegue encontrar nas amigas é a relação sexual mesmo. E isso também faz falta. Mas esse período de menopausa, que a maioria de nós está, dá uma baixada na bola, né? E a gente vai se reconhecendo de outra forma. Então, mulheres que estão nessa fase, nesse período de perimenopausa, às vezes precisam até desse tempo que eu estou resolvendo me dar, né? Outro dia eu estava escutando a Fernanda Lima falar naquele papo, adoro aquele papo daquelas mulheres que ela conversa com mais duas, né? Sobre a perimenopausa dela. Eu falei, nossa, se até a Fernanda Lima tem essas queixas, quem sou eu, né? Que bom, eu sou normal. Então, é isso, né? Semana que vem, a gente vai falar sobre o corpo da mulher, né? A gente estava batendo um papo, porque na nossa comunidade, né, as premissas da nossa comunidade são não julgamento, acolhimento, verdade, né, amorosidade. O que mais, mulheres? Vamos lá, fala aí. E a gente escolheu trabalhar essa espiritualidade, esse autoconhecimento, através do corpo, mente e espírito. E a gente, como está começando, a gente começou essa comunidade esse ano, a gente está fazendo vários testes, né? A gente primeiro fez aqueles primeiros 8 encontros, falando sobre temas específicos, nós trouxemos esses temas. Depois, os últimos encontros, a segunda fase do Amor em Si Mulher, a gente trouxe mulheres falando sobre coisas importantes para mulheres. Abrimos com a doutora Regina Capano falando sobre menopausa, né? Perimenopausa, climatério. Depois a Ju trouxe corpo no período de perinatalidade, né? Como a mulher podia tratar o corpo no período pré-gestacional, gestacional e pós-gestacional. E aí a Isabela deu uma aula maravilhosa para a gente sobre a mente feminina. E semana passada eu falei um pouquinho sobre a espiritualidade, né? Relacionada ao feminino, nós falamos sobre o fio de Ariadne, né? A nossa ligação com a primeira mulher, que não necessariamente a primeira mulher que pisou nesse planeta, mas com aquela mulher que deu origem a toda essa nossa
humanidade da forma como a gente conhece, isso comprovado cientificamente, eles estão aí com as pesquisas. Nós falamos também desse fio da espiritualidade que nos conecta com todas as mulheres, né? Com toda a ancestralidade. Então, a espiritualidade é algo bem forte na nossa comunidade. E hoje a gente está falando sobre os relacionamentos de parceria de casal, começando um novo formato, cada uma de nós trazendo um pouquinho da sua história, né? A gente ainda começa meio tímida, né? Que no início demora a dar gás, mas quando a gente acostuma, vai embora. Sem câmera era sempre melhor, mas agora a gente resolveu colocar com a câmera. Por quê? Porque a gente quer que outras mulheres percebam, né? Recebam essa nossa contribuição, né? Essa contribuição que a gente quer trazer para a comunidade feminina. Então, Amor em Si Mulher, na próxima semana, vai falar sobre o corpo feminino, os desafios que nós temos ao lidar com o nosso corpo. Será que é fácil habitar nosso corpo? Né? Célia trouxe uma provocação para a gente, foi muito bacana, e a gente vai trazer semana que vem. Se vocês quiserem trazer alguma coisa, quem quiser falar mais um pouquinho sobre relacionamento, a gente pode ir falando e a gente vai encerrando. Dani, eu queria só relembrar aqui, ressaltar que quem estiver assistindo, né, esse vídeo posteriormente, tiver curiosidade como que faz para participar da comunidade, ter mais esse contato com a gente, pode entrar lá, mandar um direct, mandar uma mensagem lá no nosso Instagram, que é @AmorEmSiMulher, e a gente vai explicar tudo direitinho, como participar, a gente dá todo o suporte, né? Como são esses encontros aqui, que são gravados e depois a gente sobe para a plataforma do YouTube, mas que a gente tem esse contato, né? Diário, semanal. Então a gente pode responder lá e manda o questionário, a pessoa entra para a comunidade. Então, qualquer dúvida, manda lá para a gente no Instagram, que a gente vai responder e aceitar maior número de mulheres aí, que a gente quer crescer essa comunidade, né? Que essa sororidade realmente chegue a mais mulheres. A nossa comunidade é uma comunidade gratuita e todo esse material que a gente compartilha, que a gente conversa, tem um canal, né, no Instagram, mas no Telegram a gente pode falar todo dia, né? As mulheres, a gente fez uma comunidade no Telegram que a gente compartilha sensações, a gente compartilha alguns materiais, músicas, meditações, né? Hipnoterapia, que a Isabela trouxe, está lá. Então, quem entra no Telegram tem acesso a tudo que já aconteceu antes. A gente escolheu o Telegram por isso, porque o WhatsApp, ele corta, né? A pessoa só tem acesso a partir do momento que ela entra. E você, mulher, é bem-vinda para a nossa comunidade Amor em Si Mulher. Venha fazer parte. Vou tentar colocar o link também nesse vídeo. No outro vídeo, eu acho que eu esqueci de colocar o link do formulário. A única coisa, pré-requisito para você fazer parte da nossa comunidade é ser mulher, ter mais de 18 anos e preencher o nosso questionário. Finalizando esse encontro, e num próximo momento nós vamos falar de novo sobre relacionamento. Beijo em cada coração. Até a próxima terça. Maravilhosas, foi ótimo, incrível.